primeiro que esse ano, né, o Mahmoud Darwish completaria 70 anos, 70 80, anos, 80 80. anos, 80 anos, justamente no mês de agosto, né? A partida se deu dele nesse mês, eu acho. Ele Foi, né? nasceu em março e morreu e faleceu em agosto. Em Isso. agosto, pois 19 de bem. agosto. Então, né, lembrar, evocar a memória do Mahmoud Darwish, um grande poeta, um poeta do século XX, e que nos deu ainda de cancha, como se diz lá no Sul, a sua presença no século XXI, desde que a gente vive. Então, é muito bom, né, começar dizendo que o Mahmoud Darwish é um poeta deste tempo, embora ele tenha já falecido há alguns poucos anos, em 2008. O Mahmoud Darwish, ele muito cedo foi identificado pelos seus leitores, ainda na Palestina, como um poeta representativo dos anseios do povo dele. E especialmente quando ele se exilou em 1970, quando ele saiu da Palestina e foi morar em outras localidades, a poesia dele se encaminhou mais e mais, se tornando como o porta-voz, digamos assim, o poeta que rapidamente identifica a nacionalidade palestina. Então, por isso, esse epíteto dele de poeta nacional da Palestina. Então, é curioso que ele, poeta, antes de mais nada do que tudo, né? Um homem, um ser que sente e reage às coisas do mundo, ele se encaminhou cada vez mais de poeta palestino que canta as coisas do mundo, do seu tempo. Então, talvez hoje a gente deva dizer o poeta nacional da Palestina e o poeta do mundo, que de fato ele é. E especialmente, digo especialmente porque não é só este livro, mas este livro dele, 11 Astros, é um livro que coloca ele de vez como o poeta que fala do mundo, como uma antena, digamos, ligada, acesa, tensa, captando os pequenos sinais que acontecem, que passam pelo mundo, né? Uma espécie de um radar, assim. E o 11 Astros, exatamente, é o poema que rompe com com os referenciais estritamente locais, né? E colocam a Palestina como um país que é espelho do mundo e, ao mesmo tempo, reflexo deste mundo. Quer dizer, ele espelhando o mundo e o mundo espelhando a Palestina. Então, os 6 poemas, 6 longos poemas que compõem esse livro, eles podem ser lidos como poesia que fala de vários eventos do mundo que refletem a situação da Palestina, ou então eventos da Palestina que, de algum modo, dão razão para o mundo ser como ele é, como ele tem se comportado digamos, a história mais recente da civilização, de 4, 5 mil anos para cá. Então, veja que eu já abri um vórtice bastante grande para mostrar a dimensão temporal, ao mesmo tempo mítica, do livro 11 Astros. Você também me pede... Oi? Eu te perguntar desse título, quando você falou agora, mítica, do 11 Astros, então acho que é um momento para você contar por que esse título, de onde vem 11 Astros. Bom, o 11 Astros, para quem é acostumado com as leituras dos textos bíblicos ou corânicos, as referências do judaísmo, do cristianismo e do islã, a gente logo liga a figura de José, filho de Jacó, do casamento de Jacó com a Raquel. Isso é um tema mais do que bíblico, né? Mais do que mítico, lendário, diria, né? Porque a gente não sabe, não tem como calibrar a materialidade dessas personagens, né? Mas o importante é que
o José, que era dotado de intérprete, da capacidade de interpretar os sonhos e, portanto, de decifrar enigmas e até vislumbrar o futuro através da leitura dos sonhos, ele um dia, isso está tanto no Alcorão como na Bíblia, teria tido um sonho em que ele vê o Sol, a Lua e 11 astros inclinarem-se diante dele em reverência à sua magnitude, à sua pessoa, né? Então, isso gera um problema, digamos, familiar. Os irmãos mais velhos que ele era um dos mais novos, não sei se o mais novo, mas ainda tinha um irmão, Benjamin, não sei, acho que o Benjamin era o mais novinho, mas, enfim, os irmãos mais velhos, que são filhos de outros casamentos anteriores de Jacó, ficam enciumados e armam para o irmão. Né? E isso armam para ele e ele acaba sendo vendido ou recolhido, depende da versão, por uma caravana de egípcios, e de modo que o futuro dele acaba acontecendo a história dele no Egito, do José. E então, primeiro traído pelos irmãos, ele acaba no futuro, por uma série de reviravoltas, ajudando a família e com isso perpetuando a linhagem de Jacó. Então, é um livro cheio de ressonâncias, porque coloca, digamos, par a par, lado a lado, a, a, as, a coexistência dos vários monoteísmos como sendo fruto daquela localidade de onde ele nasceu já na ponta, no século XX, né? Quer dizer, essa é a menção a 11 astros. Por outro lado, o livro se edita em 1992, e isso ganha toda uma simbologia. Nesse momento, os acordos de Oslo estão sendo costurados, já tendo havido encontros em 91, e esses acordos se encaminhavam para um entendimento que, na avaliação do Darwish e de outros intelectuais palestinos, não eram tão vantajosos para os imigrados que saíram, os expulsos da terra, na época da Nakba, né? Quando houve a desposse das terras e o exílio e a fuga até de muitos palestinos para o exterior, ficando em situação de exílio. Então, justamente os acordos de Oslo dificultam o direito ao retorno dessas populações e, com isso, acende, digamos, uma luz de alerta numa mente sensível como a do Darwish, e ele vê que é um momento crítico em que há, de algum modo, a chama, digamos, que mantém viva a resistência, começa a debilitar-se.